Abram comigo o texto do apóstolo São Paulo de 1 de Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. 1 de Coríntios, capítulo 15. Eu quero falar com vocês hoje sobre o momento em que nós, como cristãos, estamos vivendo na história da nossa fé. Hoje nós estamos celebrando, em particular, o maior momento da história do cristianismo. O maior momento da história do cristianismo. Que uma coisa foi a morte de Cristo e a sua crucificação, e tudo quanto ela representa para nós é a sua simbologia e todas as verdades que estão relacionadas com o ministério do Calvário, onde Jesus foi levantado e crucificado. O trabalho dele que nos incluiu na sua morte, que quando um morreu por todos, todos morreram. Morreram no sentido de que deixaram de viver para si mesmos, pois que ganharam a vida de Cristo no poder fantástico, extraordinário da ressurreição de Cristo, que é o maior milagre da história do cristianismo. O maior milagre, que o cristianismo só existe por causa da ressurreição. Senão seria mais ou menos, uma religião, hindu, mais ou menos uma religião de deuses, que exerceram a sua influência, deixaram seus ensinamentos, como o Buda, Maomé e outros tantos, e que seus túmulos estão nos lugares onde eles foram enterrados. A diferença, como bem disse e mostrou-nos hoje o pastor Ronaldo, através das fotos lá da cidade de Jerusalém e da rocha da caveira, a rocha da caveira, que o lugar onde presumivelmente Jesus havia sido levantado e havia sido logo abaixo daquela rocha que vocês viram, abaixo havia sido enterrado. Naquele lugar, o grande milagre se deu. O milagre da ressurreição, quando ele ganhou vida, conforme ele mesmo havia dito a seu respeito, a despeito de que muitos dos seus discípulos não haviam entendido. Então, o apóstolo São Paulo, no capítulo 15, em que ele escreve aos irmãos lá de Corinto, aos gregos da cidade de Corinto, Paulo começa dizendo o seguinte: não há evangelho sem a ressurreição de Jesus Cristo segundo as Escrituras. Não há evangelho. Isso que ele quer dizer nesses primeiros versos do capítulo 15 da sua carta dirigida aos irmãos de Corinto. E ele começa no capítulo 15, do verso 1 ao verso 3, dizendo o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho, as boas novas, que eu vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. A menos que tenhais crido em vão. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bom, por enquanto só até aqui. Mantenha a sua Bíblia aberta nesta carta, que eu vou discorrê-la mais alguns versos deste capítulo de número 15. Escrevendo aos Coríntios que o apóstolo São Paulo fez esta declaração única nos escritos inspirados da igreja daqueles dias, que foram
que foram naturalmente lidos por todas as igrejas e particularmente na igreja lá em Corinto. Jesus está exatamente neste momento sendo destacado como uma figura predominante na história da igreja, na história do cristianismo, por causa exatamente da sua ressurreição. E o apóstolo São Paulo está dizendo que isto obrigava ele, em relação à verdade da ressurreição de Cristo, a destacar este fato e evidenciar este fato como a base da fé de todos os cristãos que estavam crendo nas verdades de Jesus naqueles dias. Então, ele faz questão de dizer: eu recebi do Senhor, eu recebi dele, foi ele que me ensinou, eu recebi o que também eu ensinei a vocês, que vocês ainda perseveram, vocês, por causa dessas verdades, são salvos, se vocês retiverem a palavra como eu tenho pregado esta palavra a vocês. E o que eu quero enfatizar a vocês é esta verdade, diz ele, que ele, Jesus, este evangelho que eu estou entregando a vocês, ele morreu pelos nossos pecados. Mas no verso 4 ele destaca: mas ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. O que é que Paulo está querendo dizer? Pensemos em cada um destes termos que Paulo acaba de escrever aos cristãos de Corinto. Antes de dizer o que é este evangelho, o apóstolo São Paulo, acentua o seguinte: primeiro, que ele próprio recebeu este evangelho e anunciou com autoridade divina. Ele recebeu, ele próprio, e ele anunciou estas verdades. Segundo, que os coríntios receberam este evangelho, tomaram conhecimento e abriram seus corações para que este evangelho, estas boas novas, estas notícias fossem recebidas no coração deles. Que este evangelho eles agora também perseveravam nestas verdades. Verdades a respeito da morte de Cristo e da sua ressurreição. De que este ensino lhes comunicava a experiência de uma salvação poderosa. Uma salvação que Deus em Cristo havia vindo trazer a todos os que viessem crer. E por fim, se eles conservassem tal como lhes havia sido anunciado, eles experimentariam esta poderosa salvação, porque de outra forma, eles apenas haviam, de alguma forma, crido em vão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se esse não fosse um fato real, histórico, comprovado, porque ele logo em seguida, no verso de número 5, ele começa a dizer: ele apareceu a Cefas, depois ele apareceu aos 12, depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram. Ele disse: já dormem, já morreram. Também foi visto por Tiago. Mais tarde foi visto por todos os apóstolos. E no final, depois de todos, foi visto também por mim. Foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não digo que sou, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então o evangelho que o apóstolo São Paulo está dizendo, que ele está pregando, as verdades que ele está proclamando, ele disse: estas verdades são fiéis, vocês podem crer nestas verdades, porque não é fruto da invenção, da capacidade de qualquer ser humano de criar uma pequena história. Se fosse porventura
capacidade humana de criar história, esta história não teria valor nenhum, porque estaria desacompanhada de fatos, desacompanhada de testemunhas, desacompanhada de verdades fundamentais, que poderiam não somente ser ensinadas, mas que poderiam ser comprovadas. E ele está dizendo, pois é, ele foi visto. Ele foi visto pelos apóstolos, foi visto por Tiago, ele foi visto por todos os apóstolos, ele foi visto pela maioria deste grupo de discípulos que compõem e que compuseram o ministério apostólico de Jesus. Portanto, é absolutamente confiável estas verdades. Não é história criada, não é ficção humana, não é história da carochinha, não é uma história qualquer que se inventa a respeito de um personagem que se quer criar na história. Paulo está dizendo, não, senhores, ele foi visto por mais de 500, ele foi conhecido por grande maioria dos discípulos, dos apóstolos, e por fim por mim também. Eu estive lá, eu vi, eu participei, eu presenciei, eu sei quem ele é. E quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, vejam que eu sou capaz de dizer isso, porque eu fui o perseguidor dos cristãos. Eu estive tentando matá-los, eu estive tentando aprisioná-los, eu estive perseguindo o tempo todo por zelo que eu tinha pelo judaísmo. Mas aprove a Deus, diz ele, que eu fui alcançado pela graça de Deus. Fui alcançado, fui transformado e transformado num apóstolo, mesmo que eu não me julgue digno. Ele disse, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Então ele está dizendo, ele ressuscitou, eu experimentei, ele ressuscitou, é verdade, ele ressuscitou, eu provei isto na minha vida. Portanto, a ressurreição é a base da fé cristã. É uma mensagem fundamental das Escrituras Sagradas, que requer da nossa parte não apenas a nossa fé, mas que requer ainda uma vigilância, como diz o apóstolo São Paulo, para guardá-la em toda a sua integridade, em toda a sua maravilhosa e pureza primitiva, verdades de Deus fundamentais. Hoje, a razão da sua fé em Jesus, se dá pelo fato dele ter ressuscitado, não apenas dele ter sido um crucificado que ficou na história como mais um mártir que sofreu, que morreu e ponto final. Não, senhores, acima de todas as coisas, hoje nós estamos aqui juntos todos, depois de mais de 2000 anos, estamos aqui juntos para celebrarmos não apenas a morte de Cristo, que nos incluiu, né, no grande milagre da nova vida, né, do poder da nossa inclusão na sua morte, mas que nos incluiu no poder glorioso da sua ressurreição, porque quando um morreu por todos, todos morreram, mas um morreu por todos, para que todos os que vivem agora fisicamente não vivam mais para si mesmos, mas vivam sim para aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou, A grande maravilha do cristianismo é esta. Como disse a princípio, nenhuma fé que vocês conhecem, né, e representada por grandes pensadores, filósofos, líderes religiosos de qualquer espécie, de qualquer matiz intelectual, jamais pode ser acompanhada da experiência da sua ressurreição. Se você for para conhecer Maomé, ele está lá na Arábia Saudita, está lá o túmulo que ele foi enterrado. Mas o Ronaldo mostrou hoje aqui pela manhã, quando foram ver o lugar onde ele estava, se o corpo dele ainda permanecia lá enterrado, eles não o encontraram, eles encontraram o túmulo vazio. Ele não está aqui, como diz o texto gravado lá no túmulo onde presumivelmente Jesus foi enterrado. Ele não está aqui, mas ele vive. Ele vive, ressuscitou. A sua fé não é uma fé comum, não é uma fé qualquer. Se ele ressuscitou, o apóstolo São Paulo diz, você também ressuscitou com ele.
Quando você é crucificado com ele você perde a sua vida. Quando ele ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, é levantado dos mortos ao terceiro dia, ele conquista para você o milagre de você ressuscitar juntamente com ele e tornar-se uma nova criatura. Bendito seja o nome dele. Vamos exaltá-lo por este milagre, glorificá-lo por este milagre, glorificá-lo por este milagre. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a minha e a sua fé é vã, não tem nenhum propósito, não tem nenhum sentido. O capítulo 15, versos 12, versos 12 agora em diante, o apóstolo São Paulo declara neste mesmo capítulo o seguinte, veja, verso 12 em diante agora. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Porque havia alguns que diziam, não, os mortos não vão ressuscitar, não ressuscitam. Então, Paulo está dizendo, mas se por acaso nós pregamos que Cristo ressuscitou e vocês dizem que não há ressurreição de mortos, então qual é o sentido da nossa fé? Qual é o sentido das verdades que nós cremos? E ele passa a explicar. Se não há, verso 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Quer dizer, se não há ressurreição, se nós não temos a capacidade de crer que com ele ganhamos uma nova vida, então não tem nenhum sentido a nossa fé. Se Cristo, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E então nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou. Então não é verdade. Então nós somos falsas testemunhas. Então nós estamos apenas crendo em bobagem, dizendo bobagem, anunciando bobagem, pregando bobagem. Ele diz, não, esse é um fato real. Repito, esta é a base do cristianismo. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a fé cristã é vã. Não tem nenhum sentido você crer nas verdades que você conhece em Deus. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E o resultado? Ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, se não houve ressurreição de Cristo, vocês continuam e nós continuamos todos aqui condenados por causa dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo, quando ele foi crucificado, todos os nossos pecados foram colocados no corpo de Cristo. Todos os nossos pecados. Os pecados do passado, do presente, do futuro e de toda a humanidade. Você sabe que a única vez que Jesus chama o Pai de Deus, sabe qual foi? Que a oração de Jesus, ele nunca chamou o Pai de Deus, Deus. A única vez que Jesus chamou ele de Deus foi quando ele estava no Calvário e o peso dos pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. E ele ora ao Pai dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento, único na história da vida de Jesus, ele chama o Pai de Deus. Por quê? Porque naquele momento ele se faz pecador, ele se faz ímpio. Portanto, uma grande lição para todos nós. Nas nossas orações eu vejo vocês falando, meu Deus, Deus. Desculpem, queridos. Quem trata o Pai de Deus são os ímpios. Porque os filhos chamam o Pai de Pai. Imagina, né? Imagina, eu vou à minha casa, chegar lá, os meus filhos que estão aqui hoje, chegam lá e dizem, ô Carlos Alberto, como está você? Ô Carlos Alberto, você vai bem? Carlos Alberto, como é que passou essa semana? Eles me chamam de Carlos Alberto? Não chamam nada. Sabe como é que eles me chamam? Ô pai, amigão,
Paizinho, Abba, Pai. Então, a única vez que Jesus chamou o Pai de Deus foi quando ele se tornou ímpio e pecador. Então, nas suas orações, quando você for falar com Deus, lembre-se como é que é a oração do Pai Nosso. Como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, não é? Deus meu poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Crente é um negócio fantástico. Crente é um negócio fantástico. Deus dos meus antepassados. E as orações são lindas, maravilhosas. Deus de Abraão. E até faz aquela sonorização mais ampliada da voz. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Jacó. Aí Deus fica falando, o que é que você está falando? O que é que você está falando? Se você é filho, você chama ele como? Pai. Não é Deus. Às vezes eu vejo vocês nas orações, Deus me dá essa bênção, Deus me faz isso aqui, Deus, e coisa resolve os meus problemas, Deus cuida da minha vida, Deus. Para. Se você é filho, Paizinho querido, Pai nosso que está nos céus, Paizinho amoroso, o Espírito que habita em vós, diz o apóstolo São Paulo, clama, Abba, Pai. Abba, Pai. Então lembre-se disso. A única vez na história da vida de Jesus que ele chama o Pai de Deus é quando ele se torna ímpio. Jesus se tornou ímpio, sim, quando ele se fez pecador, quando ele tomou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas dores, todas as minhas iniquidades. Isaías capítulo 53 discorre sobre isto. Ele se torna agora, Jesus, ímpio por nós, porque ele toma meu pecado. Se ele tomou o meu pecado ficou com quem? Ficou com quem? Com Jesus, nele. Por isso que ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? É o único momento na vida de Jesus que ele chama Deus, o Pai de Deus. O único momento. Por isso que eu não gosto, por exemplo, das orações que são assim, porque você, Jesus, está na hora de tomar conta de mim. Porque você, Jesus, porque você, meu Deus, porque você... Eu acho muito bonito isso. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Não tem nenhuma base bíblica. As orações, se você procurar as orações de Paulo, de Pedro, de João nas Escrituras, no Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma vez ele chamando Jesus de você. Ô carinha, imagina se eu chego para Jesus e falo, ô carinha, dá um jeito em mim. Falo isso para você, para ele não. Amigo meu, precioso Jesus, amoroso Senhor da minha vida, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, toda vez que você encontrar na Escritura, encontrar o tratamento das orações de Paulo, por exemplo, Senhor. Entendeu? Não tem essas conversas aqui. A gente ouve uma novidade no mercado. Crente é um caso de polícia. Ainda mais quando o crente conhece pouco a Bíblia. Pouco a Bíblia. Ele ouve uma coisa que ele acha bonito, ele resolve repetir só porque achou bonito. Ainda mais se vier coberta de uma expressão intelectualizada, de um evangelho fantástico, né, que traz uma revelação extra às verdades da fé. Se tiver uma revelação extra, aí vai melhor ainda. Então, simples. Jesus, meu amigo, Senhor da minha vida. Ele não é você, ele é seu amigo, é verdade, amigo. No aspecto de ser companheiro, né? Não tenho chamado vocês de servos, mas de amigos. Mas você não vai ver nenhuma expressão nos evangelhos, de nenhum dos apóstolos chamando Jesus de você. É sempre de Senhor. Sempre de Senhor. Sempre de Senhor. Tá? Não barateie o cristianismo, por favor. Então o apóstolo São Paulo, nestes versos de 12 a 18, nestas palavras inspiradas de Paulo,
Paulo está esquadrinhando aqui as verdades da revelação da nossa fé, trazendo para a nossa consciência as verdades relacionadas com a obra que ele realizou em nosso favor, para definitivamente, no poder da ressurreição, conquistar aquilo que nós só poderíamos conquistar se ele tomasse a providência de levar nossos pecados sobre o seu corpo crucificado, e se ele tivesse tido a graça extraordinária da ressurreição, que nos leva a experimentar da mesma maneira que morremos com ele, a nossa ressurreição juntamente com ele. Então, que estas palavras do apóstolo São Paulo esquadrinhem o meu coração, o meu entendimento, a minha consciência, abram os nossos corações, despertem nossos espíritos, nos libertem do espírito de dúvida, que é o espírito, aliás, deste século presente. No momento em que a cristandade e certos homens arrastam seus semelhantes dentro da noite e dentro da sedução da grande apostasia nesses dias, que tem sido negar toda a obra que Cristo realizou por nós. Então, de acordo com esta passagem, eu e você devemos e podemos afirmar com convicção 6 verdades simples, 6 verdadezinhas simples que eu anotei aqui. Primeiro, a ressurreição de Cristo é inseparável da fé no além e na imortalidade da alma. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. E deixa eu dar uma boa notícia para vocês: todos nós ressuscitaremos no dia do Senhor. As trombetas vão tocar, vão soar, de norte a sul, leste a oeste, vão soar. E todos os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E os outros, o comentário deixaremos para uma outra oportunidade. Nós ressuscitaremos, e todos ressuscitarão. Uns estarão diante do trono, e o Senhor dirá naquele dia: benditos, vinde para o reino do Pai que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E aos outros ele dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Malditos para o fogo eterno. Separação entre bodes e ovelhas, diz o Senhor. Este não é o meu tema nesta manhã. É destacar apenas esta verdade. A ressurreição de Cristo é inseparável da fé na imortalidade da alma. Temos uma alma que é imortal, e ela viverá para todo sempre. Se Cristo não ressuscitou, esta é a segunda verdade: a nossa pregação é vã, como já lhes afirmei a princípio. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé também é vã. Não tem nenhum propósito nós queremos, não tem nenhum fundamento, nenhuma razão de ser, nem alvo nenhum, se por acaso não houve ressurreição, como já lemos também. Se Cristo não ressuscitou, como vocês acabam de ler comigo, a conclusão é que nós somos falsas testemunhas. Se nós damos testemunhos de uma ressurreição que não existe, nós nos enganamos a nós próprios e enganamos também aos outros. Nós dizemos: Cristo, né, agora é o maravilhoso, mas não ressuscitou. Então, por que você testemunha de Cristo, sendo que você diz que é a sua vida, se ele não ressuscitou? A convicção nossa é essa: ele ressuscitou, por isso eu ressuscitei juntamente com ele. Se Cristo não ressuscitou, continuamos ainda nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança alguma, e somos os mais infelizes de todos os homens. Então, nesta manhã, em que nós vamos sentar à mesa e participar da mesa do Senhor, eu tenho 4 textos aqui para vocês me acompanharem e anotarem comigo agora. 4 textos. Efésios 1:20. Efésios 1:20. E anote agora, para fortalecimento da sua fé. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular. Jesus
é a base da nossa, Jesus é a base da nossa fé. Então olha lá, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, o qual Deus exerceu em Cristo toda esta autoridade, ressuscitando Cristo dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais. Portanto, Cristo vive. Vamos repetir? Cristo vive. Foi ressuscitado pelo Pai. Efésios agora no capítulo 2 e o verso de número 6. Veja bem. E juntamente com ele, o que é que fez? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então veja bem. Da mesma forma que nós cremos na nossa inclusão, na morte juntamente com Cristo, que morremos com Ele, que fomos crucificados juntamente com Ele, como diz o apóstolo de São Paulo, fomos crucificados, agora com Ele também nós fomos ressuscitados, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, hein? Aonde você está hoje? Estou assentado aqui na comunidade da graça. É isso? Fisicamente, sim. Está sentado aqui nas poltronas da comunidade da graça. Mas espiritualmente, você que provou essa poderosa salvação, perdoados dos seus pecados, diz a Escritura, e o apóstolo São Paulo que revela, que ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com... Então você já pensou onde você está? Onde você está? Agora deixa eu só fazer uma perguntinha, não tem nada a ver, mas vai ajudar aqui a você formar melhor a sua ideia. Se você está sentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo, minha pergunta que ele faz é esta: quando é que o diabo pode tocar em você? Fala para mim. Fala para mim. Fala para mim. Por que você tem, às vezes, tanto receio que o diabo possa tocar em você? Sabe por que você deve ter receio dele tocar em você? Se você der lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, você sai dos lugares celestiais com Cristo e se torna agora um alvo fácil, uma presa fácil do diabo. Porque aí você sai do lugar que em Cristo você está. Colossenses, põe para mim, capítulo 3, verso 3, veja o lugar seguro que Deus colocou você. Por isso a nossa fé é uma fé segura, firme, é âncora da alma, como diz os escritores hebreus. Olha lá, vamos ler todos juntos? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, hein? Onde você está? Onde você está? Olha lá, aonde? Aonde você está? Sua vida está oculta, quer dizer, está escondida. Aonde? Juntamente com Cristo. Em quem? Em Deus. E agora eu pergunto a você, quando é que o diabo pode tocar em você? Quando é que o diabo pode tocar em você? Quando você dá lugar para ele. Quando você dá lugar para ele. Como é que a gente dá lugar ao diabo? O diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, diz o apóstolo São Paulo. Então, o diabo está assim, sem dúvida alguma, dando uma olhadinha, cirandando, dando uma voltinha por aí, coisa para ver se ele consegue tirar você do lugar que você está em Cristo. E a única maneira de você sair do lugar que você está em Cristo é através do pecado. Por isso que o pecado, queridos, é coisa séria. O pecado mata. Se você está nos lugares celestiais com Cristo, se você está sentado juntamente com Cristo, se você está oculto juntamente com Cristo em Deus, a maneira como o diabo sabe que pode tirar você de lá é se ele levar você a pecar contra Deus, ao pecado. Porque o que é pecado? Pecado é transgressão voluntária
contumaz contra toda a soberana vontade de Deus. Então ele quer tirar você do lugar em Cristo que você está. Portanto, não deis lugar ao... É o que, novamente, a Escritura nos ensina. Não dê lugar a ele. Quer dizer, não permita que o pecado ganhe lugar no seu coração, porque o pecado o afasta de Deus. O pecado o tira dos lugares celestiais. O pecado torna você vulnerável. O pecado torna você uma presa fácil. E o pecado gera a morte, porque o salário... Vamos lá, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, portanto, não dê lugar. Portanto, não permita que o pecado ganhe lugar na sua vida e no seu coração, porque ele ressuscitou você e colocou você nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Agora, preste atenção, Romanos, capítulo 6, e eu quero aconselhar vocês a lerem, vocês que têm interesse nessas verdades que eu estou rapidamente mencionando. Esses capítulos de Romanos 6, 7 e 8, esses 3 capítulos, são fundamentais para você saber o lugar que você está em Cristo. E como é que você pode viver esta vida abundante agora em Cristo. Capítulo 6, verso de número 5. Ouça bem. Porque se fomos unidos com Jesus na semelhança da sua morte, quer dizer, se nós morremos juntamente com Cristo... Certamente o quê? Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em outras palavras, se você está agora em Cristo, se você foi unido a Ele na semelhança da sua morte, você creu que os seus pecados foram colocados no corpo de Cristo e que você morreu para aqueles pecados que você no seu passado esteve a ele escravizado, agora no poder da ressurreição você ficou livre daqueles pecados, você foi levado juntamente com ele na semelhança da sua ressurreição. E veja agora uma coisa, veja o fundamento desta verdade. Paulo diz assim, verso 6 do capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim: sabendo isto, se ele diz que é para a gente saber isto, é porque a gente não sabe. Então precisamos saber. Saber o quê? Ele diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o quê? O nosso velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como... Olha que boa notícia, pessoal. Saibam isto, diz Paulo. Prestem atenção no que eu estou ensinando a vocês. Que foi crucificado o velho homem de vocês. Aquele homem velho que era escravizado do pecado, incrédulo, para que o corpo do pecado fosse destruído e você não servisse mais o pecado como escravo. Por quê? Porque quem morreu está justificado do pecado. Verso 8. Ora, se já morremos em Cristo, com Cristo, cremos que também com Ele, se nós somos crucificados juntamente com Cristo, nós vamos viver com Ele, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre, a morte não terá mais domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E agora a chave destas verdades. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Amém, meus amados? Olha o segredo desta maravilhosa salvação. O Espírito Santo diz para mim e para você: considere-se agora morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. É para você considerar agora morto para o pecado. O que é morto para o pecado? Separado.
que não tem relação. Quem morreu, morreu, está separado, não tem relação mais com a vida, não é? Então, morto para o pecado, quer dizer, você não tem mais na sua vida lugar para o pecado. Por quê? Porque agora você foi ressuscitado com Ele, ganhou a vida dele. E aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Olha que poderosa é a nossa fé. Mortos para os pecados e vivos para Deus. Vamos juntos? Mortos para o pecado e vivos. Mais uma vez? Posso ouvi-los outra vez? Isto é nossa fé. Isto é a nossa fé em Cristo. Isto é cristianismo. Cristianismo não tem mais nada de intimidade com o pecado. O pecado é acidente de percurso. Acidente de percurso. Não é estilo de vida. Não é mais escravidão. Agora estamos livres, porque estamos mortos para o pecado. E estamos vivos para Deus, na pessoa de Jesus. Aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Aonde? Crucificados com Ele fomos e ressuscitados com Ele estamos. Agora a minha e a sua vida não pertencem mais a mim. Pertence a Ele. Por isso o apóstolo São Paulo diz assim, agora não é mais a sua vida, mas é a vida dele em você. Isso é o cristianismo que eu creio. Isso é o cristianismo da Bíblia. Você tem alguma dúvida sobre esse cristianismo? Você tem alguma dúvida? Ficamos, portanto, avisados. Recusemo-nos a ceder um jota da nossa fé, adquirida por um preço tão grande, e lancemo-nos ao combate dando o testemunho da verdade. E qual é o testemunho da verdade? Um dos textos mais nobres que eu conheço do Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que um dia todos nós vamos ouvir. Apocalipse 12, verso 11. E eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quando perguntarem naquele dia, quem são estes de brancos vestidos? De onde vêm e quem são? Então, lá nos céus, se ouvirá uma voz dizendo a eles, são os que venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida.